Fala galera, eu sou o Guilherme Dutra e no vídeo de hoje eu vou começar uma série chamada Vilões da Disney. Começando por esse livro aqui, que é o livro A Mais Bela de Todas, a história da Rainha Má, escrito por Serena Valentino. Quem tiver interesse em adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. É uma série que tem a história de vários vilões. Tem a história da Rainha Má, a história da Fera, sim, a Fera da Bela, ele era um vilão. Tem a história da Úrsula, da Pequena Sereia. Tem a história da mãe da Rapunzel, da mãe que roubou ela. Tem a história também da Malévola. E tem a história das Irmãs Esquisitas. As Irmãs Esquisitas são três personagens que estão em todos os livros e que você já vai entender o contexto de como elas se inserem, de como elas se encaixam na história. O livro começa com um jovem rei viúvo que tem uma filhinha chamada Branca de Neve. Em momento algum do livro é citado o nome da rainha ou do rei. Eles são chamados de rei e rainha. E o rei se casa com uma bela moça, uma jovem moça muito bonita e bem gentil e doce. Sim, é estranho saber que essa pessoa era a Rainha Má? Sim, mas a Rainha Má, ela era uma pessoa muito boa antes dos acontecimentos desse livro. A rainha se casou com o rei. Ela tinha um cuidado muito grande com a Branca de Neve. Ela até chamava a Branca de Neve de filha e a Branca de Neve chamava ela de mãe. Então, tão vendo o destaque que dá pensar na Rainha Má agora para a Rainha Má no futuro. Então, vamos para a história da Rainha Má. A rainha, que ainda não era má, ela tratava a Branca de Neve muito bem. Chamava ela de filha, a Branca de Neve chamava ela de mãe. Elas tinham uma relação muito especial. E eles viviam bem. Sabe aquele final de conto de fadas? Era mais ou menos isso. É por isso que eu acho muito interessante a história dos vilões, porque às vezes a gente julga eles por serem maus, mas a gente não sabe a história deles. Eles viviam bem felizes até que começaram alguns ataques no reino. Reinos rivais estavam atacando as terras do rei e ocorreram alguns ataques até no próprio castelo. A rainha então foi proteger a Branca de Neve. A rainha daria a própria vida para proteger a Branca de Neve. Mas o rei conseguiu conter os ataques por hora, porque os ataques voltaram no futuro. E nesse período de paz ocorreu um festival que a Branca de Neve gostava muito, que era o festival do solstício de inverno. O castelo foi decorado com velas e espelhos, tinham doces que a Branca de Neve gostava. Era uma tradição que a mãe da Branca de Neve sempre prezou que a Branca de Neve vivesse. Afinal, a pequena Branca, ela gostava muito desse solstício de inverno. Então a rainha disse, não, tem que ser igual a mãe da Branca de Neve fazia, para ver a felicidade da Branca de Neve. Nessa festa, tinha tudo para ser muito bem, muito bom, até que chegam as convidadas especiais. As três primas esquisitas do rei. Eram três irmãs, Ruby, Lucinda e Marta. Elas eram exageradamente bonitas. Elas tinham tudo bonito. Elas tinham a boca bonita, olho bonito, cabelo bonito, nariz bonito. Mas tudo aquilo misturado deixava elas muito bizarras, sabe? Mas até aí tudo bem, elas só eram esquisitas, sem preconceito. Até o momento que as Irmãs Esquisitas começam a falar umas coisas muito estranhas para Branca de Neve. Começam a contar histórias sobre uma maçã que faria uma menininha dormir para sempre. Uma pera que mata a pessoa. E até que iam matar a Branca de Neve, cortar ela em pedacinhos e cozinhar. A Branca de Neve então ficou desesperada. Começou a correr para a mãe dela. E a rainha falou, não, eu não quero essas mulheres aqui perto da minha filha. E expulsou as três irmãs do castelo. Um tempo depois, os ataques voltaram para o reino e o rei teve que sair em missão para proteger as terras. Então a rainha ficou só com Branca de Neve e sua amiga Verona. Então a rainha recebe um espelho das Irmãs Esquisitas, as primas do rei, e um bilhete escrito por sua hospitalidade. A rainha, que acha aquilo muito estranho, os guardas examinaram, falaram que era uma coisa inofensiva. Quando a rainha abre o espelho, havia um homem lá, um homem dentro do espelho. Aquele homem disse que ele era o escravo do espelho mágico e seria obrigado a dizer a verdade para ela. E aquele homem era o espírito do pai dela, que estava escravizado pelas irmãs esquisitas a dizer sempre a verdade e dizer que ela era linda. Porque o pai da rainha, quando ele era vivo, ele era muito mal com ela, dizia que ela era feia e falava coisas horríveis para ela, deixava ela muito mal. Isso porque ela era muito parecida com sua mãe que morreu. Então o pai criou um ódio da rainha por ser tão parecida com a mãe dela. E aí a rainha, se aproveitando da situação, porque ela sempre quis ouvir do pai dela que ela era linda, perguntou pro pai, quem é a mais bela de todas? E o pai disse, é você. E aí que começa a rainha do livro, que eu tô contando aqui agora, essa pessoa tão doce e gentil, se tornar essa bruxa. Ela fica obcecada por beleza e pergunta todos os dias
sobre quem é a mais bela de todas. Mas ela ainda amava o rei. Então ela pergunta como estava o seu tão amado rei. E o espelho dá a má notícia para ela de que ele tinha sido morto por um soldado por uma lança que atravessou seu peito. A rainha fica desolada. Ela conta a Branca de Neve. A Branca de Neve também fica muito triste. Tem o velório, eles estão muito mal, estão muito tristes. E a rainha então diz que ela vai cuidar muito bem da Branca de Neve. Então os anos vão se passando e certo dia a rainha vai para o espelho, como era de costume, pergunta para o espelho quem é a mais bela de todas. E o espelho diz: a Verona, sua amiga. Então a rainha, para se livrar da sua amiga, mandou ela numa missão diplomática por vários anos, bem longe, porque o espelho dizia quem era a mais bela de todo o reino. E o espelho voltou a dizer que a mais bela de todas era a rainha. Até o dia em que a Branca de Neve cresceu e estava se tornando uma bela mulher. E o espelho disse que a rainha era a mais bela de todas, mas que a Branca de Neve chamava bastante atenção. Então a rainha, que já não era mais aquela boa pessoa, começou a se ficar bem fria com a Branca de Neve. Até que chegou o dia que ela estava cansada de ouvir que a Branca de Neve era linda também, que a Branca de Neve tinha uma beleza que quase se equiparava à dela. Aconteceu aquela história que a gente viu no filme. Ela pediu para um caçador matar a Branca de Neve. O caçador, então, não teve coragem de matar a Branca de Neve. Aliás, um fato que eu esqueci de contar aqui. A gente vê no filme que a Branca de Neve tá com uma roupa bem velhinha no começo, porque a rainha mandou que ela se vestisse com roupas mais feias, mais velhas, pra ver se ela ficava feia. Pra fazer que o espelho dissesse que ela ainda era a mais bela de todas. Mas ainda não era. Ainda assim, não era. Então, a rainha, já possuída por essa coisa do espelho, de que ela tinha que ser a mais bela de todas, mandou que um caçador matasse a Branca de Neve e trouxesse seu coração numa caixa. O caçador não teve coragem e mandou um coração de porco para a rainha. No livro foi coração de porco, no filme foi coração de boi. Então a rainha vai até o espelho, pergunta para ele: e agora, quem é a mais bela de todas? Aí o espelho diz: ainda é a princesinha. Então a rainha mata o caçador. Foi uma cena bem feia, inclusive. Não mostrou nos filmes, né? Porque era um filme para criança, mas no livro é bem explícito. E aí ela tenta descobrir onde está a Branca de Neve. A Branca de Neve foi para casa dos 7 anões e blá blá blá, como a gente já viu no filme, né? Quem não conhecia essa história, acho que devia estar numa cúpula afastado do mundo esse tempo todo, porque não é possível. E aí ela descobre onde a Branca de Neve tá, leva a maçã para ela. Maçã que, aliás, ela tirou a ideia do que a Branca de Neve ouviu das 3 irmãs. Então ela envenena a Branca de Neve, mas a Branca de Neve, ela não necessariamente morre, ela dorme para sempre. Então os anõezinhos colocam a Branca de Neve numa cúpula, onde ela ficaria preservada, mas não estava morta ainda. Por isso que não é tão esquisito o príncipe ter ido beijar a Branca de Neve. Não estava morta, ela estava sem... ela só não podia acordar. Então os anões começam a perseguir a rainha. As 3 irmãs também estão lá. Elas começam a perseguir a rainha os anões para se vingar pela Branca de Neve. As 3 irmãs estavam só colocando medo na rainha. Aquelas 3 irmãs, elas têm uma coisa muito ruim. Vocês vão ver como elas são pessoas muito ruins. A rainha se encontra na beira de um precipício. Tem aquele momento em que a gente vê que ela, no filme, que ela joga a pedra em cima de si mesma e morre. No livro foi um pouco diferente. Ela está muito arrependida de ter se livrado da sua amiga, da sua filha, de ter perdido o rei, ter perdido tudo que ela amava. Então ela pensou: eu já escolhi esse caminho, o caminho da escuridão, e se joga de cima do penhasco. E esse foi o fim da rainha. Então a gente tem o fim em que o príncipe beija a Branca de Neve, ela acorda, e a Branca de Neve ganha um presente das 3 irmãs esquisitas. Ela ganhou um espelho com o espírito da rainha aprisionado, onde ela teria que dizer para sempre que a Branca de Neve era a mais bela de todas. Esse final me preocupou um pouco, porque como a gente viu, a rainha má, ela não era necessariamente má desde o começo. Ela era uma pessoa doce, ela era uma pessoa gentil. O que fez ela ser má foram as 3 irmãs. E é uma questão pra gente pensar, refletir sobre os vilões, né? Eles têm geralmente uma história muito triste por trás dela. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, ativem as notificações. Não esquece de deixar o gostei. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Comente algum vilão que você quer saber a história. Valeu, falou e é nóis.